Olha, uma memória minha de infância, eu acho que é um ponto chave na minha vida, né? Eu estava no quarto ano primário e eu sou de Santos. E um dia a professora chamava Dona Hilda. E a Dona Hilda apareceu com um trabalho sobre hanseníase, né, que era lepra, né? E aí ela chegou e falou para mim, ó, seu pai trabalha em farmácia, então você vai ficar encarregado de fazer um trabalho sobre esse tema, né? Aí eu falei com meu pai trabalhava em farmácia, aí meu pai arrumou um amigo dele que me deu uns textos para ler e eu escrevi o trabalho. Escrevi, assim, eu não me senti nem um pouco premiado de ter que escrever esse trabalho, porque era um trabalho extra para um moleque de 10 anos. Mas passou uns 3, 4, 5 meses, a dona Hilda chegou e falou assim, ó, o seu trabalho ganhou o prêmio de melhor trabalho de quarto ano primário. E aí a gente, foi eu, meu pai, minha mãe, na prefeitura receber um prêmio, né? E eu era moleque, eu era muito levado. E aí eu fui homenageado. Até hoje eu tenho uma foto do secretário da saúde me entregando um diploma, né? E aí quando terminou, legal o prêmio, as pessoas me aplaudiram. Mas eu lembro que no final, quando a gente estava saindo, né? Acho que devia de ter uns 4, 5 que tinham ganho. Aí alguém chegou e me deu bolas de presente, né? E eu acho que naquele dia eu falei, ó, escrever deve ser legal, porque eu ganhei uma bola de presente. Então essa assim, é uma memória assim, especial da minha infância, que eu lembro, assim, que eu tenho carinho. Mas eu tive uma infância muito legal. Eu tinha uma tia, que era minha tia Elza, né? E a tia Elza gostava de cantar. E antigamente eram umas revistinhas que tinham as letras das músicas, né? Então eu lembro que eu tinha dois sonhos. Um sonho de virar cantor profissional, assim, estou falando de sonho de 9, 10. E outro de ser jogador de futebol. Eu adorava jogar futebol, jogava futebol bastante. Mas eu acho que eu acabei realizando o sonho de ser cantor, né? Aí você vai falar, pera, mas você canta, né? Não, não canto, não é meu forte, embora até hoje eu tenho banda de rock, né? Mas eu acho que o meu trabalho de palestrante é muito uma forma diferente de fazer o que eu faria se eu fosse um músico, um cantor, alguém de palco. Eu tinha os medos de qualquer criança, tinha medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito nos grupos. Mas esses eram os medos, porque eu criei uma regra na minha cabeça, acho que muito estimulado pela minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito perto, muito forte, né? Eu tinha uma coisa na cabeça, desde criança, que se eu me dedicasse, eu ia conseguir. Então, em Santos, tinha um colégio chamado Canadá, que era um colégio da Light, que era uma empresa canadense, era muito forte, era difícil de entrar, né? E aí minha mãe falou, olha, acho que você tinha que estudar no Canadá, é o melhor colégio e tal, né? Aí meu pai, quando viu essa conversa, pô, você tem que entrar no Canadá, você tem que entrar no Canadá. Eu acordava cedo, eu gostava de música caipira, eu acordava tipo 5 da manhã, eu estudava, alguém falou que tinha que estudar para mim, eu não lembro se foi a professora, foi a própria dona Hilda. Então eu estudava, eu lembro que eu acordava assim 5, aí eu entrava na escola às 8, aí à tarde eu estudava de novo, e aí eu fui um dos que passaram primeiro, assim. Os meus medos eram medos de pessoa, não era medo de carreira. Assim, eu nunca levei muito a sério esse negócio de medo de fracassar, medo de não dar certo um projeto, desde criança. Ó, o que me faz acordar, primeiro é a paixão pela vida, eu amo estar vivo. As pessoas que acompanham minha vida sabem, assim, eu sou um sujeito que estou no Vale do Silício, no dia seguinte estou em Rishikesh, na Índia, aí posso estar em Dubai. Viver é muito legal, eu amo viver, nunca é um peso, né? Tem uma coisa que eu às vezes eu compartilho com a Cláudia, minha esposa, né? Eu estou indo para a cama e eu falo assim, meu Deus,
que vontade de não precisar dormir, assim, tem dias que eu acho um desperdício dormir, assim, eu estou fazendo uma coisa tão legal, pode ser assistindo um filme, tirando uma música, lendo um livro, que eu acho um desperdício ter que dormir, assim, embora eu durmo muito pouco, né? Eu tenho o hábito de todo dia ver o dia amanhecer, assim, se eu não estou confuso, bagunçado, eu acordo e vejo o dia amanhecer. Eu curto olhar o dia amanhecer, né? Eu curto acordar, rezar, meditar, ver o dia amanhecer. Mas tem dia que eu acho um desperdício dormir. Eu tive muitos ídolos e muitos pais e muitas mães na vida. Quando eu fazia a faculdade de medicina, eu tinha um professor de cirurgia chamado Célio Gaier, que me inspirou muito. Teve um tempo que meu ídolo era o Betinho, da campanha da cidadania contra a fome. Teve meus mestres espirituais. Geralmente as pessoas que me inspiram são pessoas assim, muito assim, na linha da cidadania, na linha da espiritualidade. Eu tenho zero de admiração pela maioria dos bilionários, zero. A maioria, eu conheço alguns, a maior parte deles são colecionadores de lata de cerveja, assim. Acho legal essa coisa assim da coragem, mas assim, pessoas que me inspiram são pessoas que realizam seus projetos profissionais, mas beijam o filho, beijam a esposa. Essas são pessoas que eu acho que são o máximo, né? Assim, vai ser muito raro vocês me verem numa festa chique, numa festa dessas de bilionários, porque uma parte deles toma antidepressivos, são meus clientes, não acho que vale a pena. Eu acho que eu comecei minha cabeça de terapeuta com meu pai e com a minha mãe. Meus pais se amavam muito, eram apaixonados, mas eles brigavam, brigas assim, que uma criança de, estou falando 4, mas talvez 6, 7, assim, eu lembro que eu morava numa casa e eu falava assim, meu Deus, por que eles brigam se eles se amam tanto, né? Assim, era uma coisa que desde criança eu ficava nesse pensamento, né? E a dor de ver pessoas que se amavam brigando sempre me impulsionou. Quando eu fiz 17 anos, eu não sabia o que eu queria ser da vida, eu era músico e eu fui fazer terapia. Fiz terapia com uma psiquiatra maravilhosa, chamada Maria Isabel Fischer Cardoso, não vou esquecer dela nunca. E aí, quando eu fiz terapia com ela, eu ia falando, ela ia me abrindo a cabeça e eu vi, claro, eu quero ser médico, eu quero ser psiquiatra. Então eu entrei na faculdade de medicina para ser terapeuta, eu queria ser terapeuta, eu não queria nem ser psiquiatra, né? Eu tinha que fazer psiquiatria, mas eu queria ser terapeuta. Eu acabei passando, porque a verba lá em casa era curta, então eu vi que eu precisava ganhar algum dinheiro na faculdade de medicina. Meus pais pagavam a faculdade, pagavam a república, mas eu não tinha os extras. Aí eu tentei dar aula particular, e aula particular, aula em cursinho não dava, e eu vi que tinha um concurso para cirurgia, para uma equipe de cirurgia. E aí eu passei nesse concurso e eu tive alguns anos que eu vivi intensamente cirurgia. E foi muito legal ser cirurgião. A minha cabeça, como palestrante, principalmente como palestrante, é muito a cabeça de cirurgião. Nunca alguém morreu eu sendo o cirurgião. Mas eu sendo assistente, várias vezes eu vi paciente morrendo, né? E quando termina uma cirurgia, ninguém pergunta. Por exemplo, começa uma cirurgia de um câncer de pâncreas com metástase às 8 da manhã. Às 7 da noite, ninguém pergunta, você está cansado, você almoçou? A pessoa pergunta assim, como é que está meu pai? Como é que está minha mãe? Como é que está meu filho? Né? E eu aprendi que eu não estava naquele lugar para dar explicação, eu estava naquele lugar para resolver. Né? Então, a minha cabeça é muito de cirurgia, assim. Eu não tenho muita paciência com gente que fica dando explicação, falando por que não deu certo. Eu sei que eu não sou pago para errar. Então, eu acho interessante isso, né? Você ousa e não dá certo. Mas a minha irmã, a Roseli, que é a diretora-geral da Editora Gente, antigamente, quando uma pessoa estava errando muito, ela falou assim, quantos erros ela pode errar? Porque assim, você pode errar uma coisa que você está criando, mas a rotina você não pode errar, né? E esse tempo de cirurgia, de pronto-socorro, foi muito importante para mim, para eu entender, assim, mesmo como psiquiatra, qual que é o final do filme, né? Então,
Muitas vezes as pessoas falam assim, meu pai falou que vai se matar. Eu aprendi a respeitar, porque quando você trabalha no pronto-socorro, você vê gente que deu tiro na cabeça e se matou mesmo. Então, isso me deixa um cara meio radical quando eu converso, né? Porque eu sei que as pessoas se matam. Eu sei o que é uma depressão, né? A gente está agora escutando a história do Whindersson Nunes. Porra, isso é rotina. Gente de sucesso, com dinheiro, com crise existencial. Isso você vive muito quando você faz pronto-socorro, porque a pessoa chega lá passando mal. Então, essa é uma riqueza que geralmente as pessoas não sabem, assim, que eu vivi centro cirúrgico, que é um lugar assim de vida, né? Depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar num hospital de pacientes terminais que tinha aqui em São Paulo, na Serra da Cantareira, né? Então, quando você trabalha num lugar desse, eu tinha 100 leitos. 100 leitos significa 100 pessoas, às vezes 110, porque a gente entra no mesmo dia, sai, morre, né? Então você está num lugar que 4, 5, 6 pessoas, 8 vão morrer naquele dia, né? Eu, com esse meu jeito de curioso pela vida das pessoas, eu sempre procurava conversar com as pessoas na hora da morte, né? E é muito triste você ver que a maior parte das pessoas morre arrependida com o jeito com que viveu. E quando você vê as pessoas morrendo, você fala, na hora da morte ninguém fala, eu me arrependo porque não apliquei dinheiro em imóveis. As pessoas se arrependem de coisas simples. Então, essa experiência de faculdade de medicina me formou muito como psiquiatra. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já queria ser psiquiatra. Então, sempre eu fiz cursos. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha especialização em várias linhas de psicoterapia que eu estudava, assim. Eu sempre fui muito estudioso. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha estudado análise transacional, gestalterapia, já tinha feito supervisão em psicodrama no Hospital do Servidor Público Estadual, no estágio. Então eu já tinha uma cultura legal. Eu fiz a faculdade, eu trabalhava com cirurgia e eu fiz um monte de especialização. Então, que é uma história engraçada. O primeiro congresso que eu participei de análise nacional com a farmacoterapia, eles deram um prêmio para a melhor palestra. O meu primeiro congresso eu ganhei o prêmio. Então, com 20 e pouquinhos anos, eu já era um cara famoso e aí comecei a ser convidado para fazer palestra por toda a América Latina. Então, esse foi o começo da minha carreira de terapeuta. Aí eu montei o consultório foi muito rápido, assim, lotou grupos de terapia, né? Eu sempre fui um pioneiro, né? Acho que essa é uma história engraçada. Eu sempre fui marginal, porque essa coisa de você ser um profissional de vanguarda sempre te deixa sendo criticado, né? Então é uma coisa que eu falo para as pessoas. Porra, muitas vezes as pessoas olham e falam, putz, o Chiniachique é uma unanimidade. Eu sempre fui marginal. Então, eu estava na cirurgia, aí eu fui para a psiquiatria. Eu lembro que o Dr. Célio Geyer, que era da cirurgia, falou, pô, vem trabalhar comigo, você vai ser meu assistente, eu ia pegar os clientes dele, ia ser assistente na faculdade. Aí eu falei, não, eu quero ser psiquiatra. Aí ele falou assim, mas por que você vai ser psiquiatra? Você é tão inteligente, né? Assim, psiquiatria, na época, uns 40 e poucos anos atrás, era coisa de gente incompetente, né? Eu já era terapeuta. Então os próprios psiquiatras já ficavam assim, porra, o cara fica lá conversando, não dá remédio, né? Então ficava aquela coisa assim, pô, o cara é um enrolão, né? É um charlatão. Aí depois eu fui um dos que trouxe psicoterapia de grupo para o Brasil. Aí o público, os terapeutas individuais, pô, puta enrolão, o cara ganha dinheiro de 10 caras ao mesmo tempo, né? Aí eu lancei o livro, A Carícia Essencial. E a comunidade científica imaginava que eu ia escrever um livro de 1000 páginas. E eu escrevi um livro de 150 páginas, né? Então ficou aquela, pô, puta enrolão, um livrinho água com açúcar, né? Aí o maior de todos, eu fui para palestra, né? Então palestra você fala para 500 pessoas, para 1000, né? Estou falando de 1854, né? Lá no tempo do Império. Aí o pessoal, mesmo o gerente da empresa que me contratava, vamos imaginar, ele ganhava 7.000 dinheiros por mês. Eu ia lá em 1 hora e ganhava 15.000 dinheiros, né? E quando isso começou, o pessoal olhava a gente assim, pô,
que lixo esse cara ganhar o dobro do que eu ganho para ser o gerente da Philips, da empresa que era, né? E de novo, a gente, Marco Aurélio Viana, Benvenuti, eu, Marins, a gente chegou como, sei lá, o Elvis Presley deve ter chegado, assim. São os bonitinhos, os espertinhos, que tocam uma musiquinha que não sabe nada e ganha dinheiro. Bom, depois a gente foi para os infotreinamentos, para os seminários de milhares de pessoas, né? Então sempre fica aquela aposta de que não vai dar certo, né? E me dá muito tesão sentir que muita gente aposta que não vai dar certo, assim, me dá porque eu tenho uma alma que nunca se acomoda com o que faz. Eu já podia ter ficado na cirurgia, podia ter ficado na terapia, mas eu sempre quero mais da vida, assim. Eu tenho uma alma muito irrequieta, que precisa mais. Eu não sei quando que vai parar, eu já estou com 67 anos, já devia ter acalmado um pouco esse espírito, porque me cansa muito, né? Há alguns anos atrás eu estava lá no Vale do Silício estudando esse movimento, né? Mas, lógico, rapidamente eu já viro mentor de um monte de empreendedores, mas eu sempre acho legal falar para a moçada que vem, se não tem gente apostando que você vai dar errado, o teu projeto vai dar errado, porque tem que ter essa coisa de que é louco demais para dar certo. Uma competência que é fundamental é curiosidade. Tem que ser muito curioso, tem que xeretear. Tem uma outra que eu vejo que as pessoas falam assim, tem que amar o que faz, né? Eu acho isso muito perigoso. O sujeito que dá aula de datilografia, ele ama o que faz e fica dando aula de datilografia. Eu acho importante amar o teu cliente. Então, por exemplo, se eu estou ensinando alguém a ser palestrante e ele não está virando palestrante, eu não tenho que ficar preso ao que eu faço. Eu tenho que estar ligado no cara. Então, o sujeito está ficando bom, o sujeito está ganhando dinheiro, o sujeito está dando certo. Então, para mim é muito importante amar as pessoas que estão na tua frente. Você fala assim, por que eu estudo todos os dias? Porque eu estou sempre insatisfeito com o resultado. É um jeito meu, assim, né? Isso eu peguei da medicina, né? Na medicina, o médico ruim, ele tem 100 casos de dermatite X e ele cura 2, e ele comemora esses 2. O médico legal, ele tem 100 casos, ele cura 98. E ele não cura 2, ele fica invocado porque ele não curou aqueles 2. Eu tenho muito esse espírito médico, sabe? Assim, se eu não curar os 100%, eu vou ficar procurando um jeito até conseguir curar 100% dos meus pacientes. A outra competência que é fundamental é entender a alma do ser humano. Eu acho que o robô vai fazer a maioria do que a gente faz com muita facilidade. Vai fazer com muita facilidade, vai fazer muito melhor. Agora, tem uma coisa que o computador, o robô, não vai conseguir fazer, que é esse encontro do olhar e saber a palavra certa para falar naquele momento, né? Assim, eu trabalhei com esportes, né? Você está com um atleta entrando para a final e você saber a palavra que você fala, que liga o botão de entrega, é fundamental, né? Porque a maior parte né? Por exemplo, eu vivi muitas finais, semifinais, né? Aí chega um diretor que fala assim, olha, hein, tem que ganhar, senão tá fora. Puta, brocha tudo, né? Então, quem souber fazer essa conexão de alma e falar a palavra certa, vai estar diferenciado. Meus cursos mais novos, tem um que chama Psicologia da Liderança. Procura ensinar isso, né? Como é que você lê? Como é que você conecta? Como é que você inspira a pessoa? Na carreira, a gente tem 2 desafios, né? Vou pegar, por exemplo, palestrante. Qualquer um como palestrante, você tem que lotar a agenda e você tem que esvaziar a agenda. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um mês separado para ir para a Índia meditar. Aí caem 5, 6 palestras, aí você vai jogar 300 mil reais fora e você tem que jogar com orgulho. Falar assim, eu estou tão saudável, eu estou tão rico que eu jogo esse dinheiro fora. E para mim é isso, assim,
O lance da espiritualidade para mim é muito importante, sabe? Assim, felicidade é que nem dieta. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém faz, né? Você tem que pôr menos caloria, tem que gastar mais caloria, é relativamente simples, conceitualmente. Agora, fazer é que é o desafio. Para mim foi muito importante eu ter começado minha carreira vendo um monte de gente morrendo num hospital de pacientes terminais. Porque você fala assim, eu sei o final do filme, eu tenho que ser estúpido para ir para esse final do filme. Então, para mim é muito importante, sabe, assim, de manhã rezar, de manhã meditar, de manhã ver o dia amanhecer, é muito importante malhar, fazer disso uma rotina. Tem uma hora que o cérebro da gente, que a gente tem que falar enough, suficiente, basta. Eu estava lendo esses dias no Instagram que o Warren Buffett tem um smartphone de $20, né? Sabe? Para mim é nonsense isso. Porque começa a ficar um jogo que você fica só jogando aquilo, né? Que nem a moçada fica jogando FIFA, né? O cara fica jogando FIFA ou qualquer desses jogos, putz, ele fica jogando 14 horas, 20 horas. Você fala, pô, e a vida? E a menina do teu lado? E teu filho? E teus pais? Cadê a riqueza da vida? E por isso que eu falei assim, eu tenho pouca admiração pelos caras muito ricos, porque eles são colecionadores. E eles não têm mais referência disso. Eu não estou falando de todos, estou falando só de 100%. Não, brincadeira, assim, mas uns 90% eles ficam colecionando. Por exemplo, você vê agora essa loucura de corrupção no Brasil, né? Quer dizer, putz, o sujeito não tem uma consciência, né? Não para, não vê que ele está criando um karma muito pesado, que ele está criando uma energia muito ruim para ele viver. Então, putz, solta, desapega. Eu, de alguma maneira, eu me considero um estelionatário, porque as empresas me contratam para falar de alta performance, obviamente eu falo de alta performance, falo de liderança, falo de inovação, mas sempre eu vou falar de felicidade, de propósito, né? Então, e eu gosto quando as pessoas falam, pô, Roberto, eu gostei muito do final da palestra, né? E eu acho isso importante, que todo mundo que tem essa chance fale de propósito, fale de sentido de vida, né? A humanidade está ficando muito pesada, né? Essa ganância. O Papa João XXIII falava, né? Cada vez, nos anos 70, 60, cada vez os ricos estão mais ricos, os pobres estão mais pobres. Putz, a concentração de riqueza é absurda. E o sujeito não para e pensa, né? O que acontece, né? Quer dizer, eu pago um salário ridículo para poder maximizar. Eu sou totalmente crítico com relação a isso. Eu acho que trabalhar numa grande empresa, o sujeito tem que estar muito consciente para ele não ser muito estúpido, para ele não ser muito burro, porque ele joga tudo fora, ele joga a vida dele para ter um cheque no final do mês. Meus amigos espirituais falam, né? Pô, Roberto, você vive no mundo da empresa, você vive no mundo da loucura, né? Mas assim, eu tenho a esperança de mostrar para as pessoas que esse estilo de vida de grande empresa é muito triste, é muito depressivo, né? A gente tem 3 tipos de depressão. Tem a depressão endógena, que é aquela pessoa que nasce com um desajuste neurofisiológico e essa pessoa não fabrica, não sintetiza os neurotransmissores que precisa. Então essa pessoa tem uma limitação de humor. Tem a depressão traumática, que é aquela depressão que vem depois de um trauma, um divórcio, a morte de uma pessoa querida. Mas a maioria das depressões são o que os psiquiatras, nós chamamos de depressão existencial. Ou seja, eu vivo uma vida que eu tenho que anular minhas vontades, minhas necessidades. Então, o sujeito tem necessidade de brincar com o filho, ele mata. Ele tem necessidade de estar com a pessoa que ele ama, ele mata. Ele tem necessidade de ser criativo, de colocar as ideias, ele mata. Ele tem necessidade de se expor, mas todo o tempo ele é humilhado numa situação dessa. Aí vem a depressão existencial, quer dizer, é a anulação da pessoa nessa existência. E essa depressão é a mais complicada. Por quê? Porque a pessoa tem que ter a coragem de jogar tudo para cima. Então, antigamente,
Era muito comum a mulher que não tinha uma autonomia financeira ficar casada com um homem que ela não amava. Então, pô, vai dar depressão. A pessoa que está num emprego em que ela não tem paixão, não tem espaço para criar, não tem espaço para ser ela, vai dar depressão. Hoje em dia, a pessoa está depressiva, ela faz acupuntura para aguentar se ferrar mais um mês. Ela está depressiva, ela vai na homeopatia para aguentar mais um mês. E as pessoas não falam, porra, para esse jogo, sabe? Para essa merda, porque não vai dar certo. Esses tempos eu tenho vontade de escrever um livro, assim, meio radical, assim, para de ser estúpido. Sabe, é a mesma coisa, o cara usa cocaína, vai se ferrar, mas o cara trabalha num lugar que ele não quer, ele vai se fuder tanto quanto o cara da cocaína. Só que ele fala, não, é que eu sou um cara... Porra, você é um estúpido, você é um babaca. A saída é o sujeito parar tudo. A saída não é ele tomar remédio para dormir, a saída não é ele tomar calmante, a saída não é fazer uma sessão de acupuntura, a saída não é ele fazer uma ozonioterapia. A saída é ele revolucionar a vida dele. Para essa merda, porra, foda-se, joga fora. E as pessoas não têm tido muita coragem de jogar fora. Para mim, a felicidade é não ter que escolher. Então, por exemplo, entre ser um cara acadêmico e popular, eu sou doutor de administração pela FEA e eu vendo 8 milhões e porrada de livros. Entre ser um cara espiritualizado e ser um cara rico, eu vou meditar todo dia, vou orar todo dia e vou fazer empresas que funcionam. Entre ter uma vida de aventura e ter uma vida estruturada, eu tenho uma vida estruturada e eu tenho espaço para aventura. Entre escrever um livro e tocar numa banda, eu vou escrever um livro e vou tocar na banda. Eu acho que a vida está muito miserável, porque as pessoas têm que escolher, sabe assim, escolher é pobre. Ter que escolher é pobre, sabe assim, se o cara tem que escolher entre duas mulheres, está errado. Ele não está em contato, porque a alma dele sabe quem é. Mas a nossa sociedade quer definir se o sujeito, que o homem tem que amar uma mulher, que o homem tem que amar uma mulher mais jovem que ele. Está totalmente errado. Mas o pior é que as pessoas se ajoelham para essas neuroses. Por exemplo, uma garota fala assim, eu quero paquerar, mas eu não quero paquerar no Tinder. Eu falo, porra, que neurose velha! Se você me perguntar, Roberto, me ajuda a paquerar no Tinder um cara legal, putz, legal. Mas se você ainda, sabe assim, eu tenho vergonha de ter um casamento homossexual. Sabe, se você me pergunta como que eu faço para ter mais amor, mais plenitude, para mim felicidade eu gosto muito dessa definição para mim. Sabe assim, não tem que escolher, sou legal, não sou legal, sabe, eu sou isso tudo, eu não sou uma parte de mim. E o planeta, a sociedade impõe muitas prisões e eu acredito que a gente não nasceu para ser, né, assim. Eu vejo que jornalista chega aqui e fala, Roberto, se define. Eu falo, fudeu. Sabe, eu não vou ser definido numa palavra, eu não vou ser definido numa história. Puta, você é um escritor, mas você é um professor, porra, eu sou isso tudo, mas não é que eu sou, todo mundo é isso tudo. E talvez seja esse meu grande desafio, ajudar as pessoas a entenderem que elas são tudo. Então, entre brincar com o filho e criar uma nova empresa, eu vou brincar com o filho, eu vou criar uma nova empresa. Não precisa escolher, né? Esse dia saiu um videozinho, você viu, do menininho, acho que indiano. Tá passando ali no WhatsApp, tá todo mundo mandando. Mas, porra, ele fala assim, sabe, se você treina em reclamar da vida, você vai ficar bom de reclamar da vida. Se você treina fazer amigos, você vai ficar bom de fazer amigos. Se você treina falar mal das pessoas, você vai ficar bom no que você faz. E para mim, assim, um dos lances que a gente tem que sacar é se colocar numa frequência legal. Porque tudo que acontece com a gente, nós atraímos. A nossa frequência atrai. Se trabalhar para que a gente tenha essa frequência de receber o que acontece com a gente de uma maneira que a gente aprenda, construa e transmita, né? Tem que se colocar numa frequência. Então, assim, até posso te falar isso hoje. Eu estava aqui, tinha 1 milhão de
situações estressantes, aí eu peguei, aqui não tem espaço nesse lugar para meditar. Eu fui até a garagem, fiquei no meu carro 15 minutos, e aí me coloquei numa frequência legal e voltei. E as pessoas vão e carregam essa frequência pesada, né? Meu filho mais velho tem paralisia cerebral, o Leandro, né? É uma história que eu conto bastante. Então, assim, o grande projeto meu é ajudar pais de São Paulo. Então, tudo que eles precisam de treinamento, palestra, a equipe vai. Aqui na casa a gente tem um projeto de livros, tem uma proporção, eu não sei qual que é, de livros que são vendidos e a gente dá livros para escolas públicas. Os nossos treinamentos, professor de escola pública não paga. O que eu acho que é mais importante, tem esses projetos organizados que eu acho que são importantes, mas eu acho que o mais importante é a gente estar conscientizando os nossos alunos desse comprometimento social, desse comprometimento de que é o nome de um livro que do passado, né? Nenhum ser humano é uma ilha, a gente vive nesse mundo. Então esses são os nossos projetos. Vou te contar a história do título do livro Sucesso Ser Feliz. Há muito tempo atrás, nos anos 90, a Exame encarregou uma jornalista de viajar comigo. Esse mundo de palestra, esse mundo de grandes eventos, esse mundo de best-sellers estava começando, né? E aí ela viajou comigo. A gente foi para Belém do Pará. Era sexta-feira, acho que passou de segunda a sexta, né? Chegou sexta-feira, ela chegou para mim e falou assim: Roberto, quando é que você sente que você tem mais sucesso? Acho que tinha 2 ou 3 livros na lista dos mais vendidos ao mesmo tempo. Quando você tem 3 livros na lista dos mais vendidos, quando você faz palestra para 5.000 pessoas, quando as pessoas te pedem para dar autógrafo. Aí eu pensei e falei assim: eu me sinto um homem de sucesso quando eu chego em casa e a minha mulher me beija e meus filhos me abraçam. E veio essa inspiração, né? Porque para mim sucesso é ser feliz. E é isso, sabe, assim, eu me sinto um cara de sucesso porque eu tenho um casamento super legal, porque eu tenho uma relação super legal com os meus filhos, porque eu me sinto importante na vida das pessoas no processo de transformação delas. Para mim isso é sucesso. O resto é consequência.